É nosso convidado o economista Jorge Landeiro Vaz, é também professor do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão. Muito bom dia. Obrigada pela presença, Sr. Professor. Estas medidas adicionais que são hoje notícia, como por exemplo o agravamento sobre os produtos petrolíferos, o agravamento do imposto automóvel, que tipo de efeitos é que podem ter depois na economia? Enfim, o Governo está a ser, digamos, obrigado a gerar mais algumas receitas para ir ao encontro das exigências de Bruxelas. Só que as exigências de Bruxelas, o enquadramento das exigências de Bruxelas é um enquadramento que nós temos que nos interrogar sobre ele. Ou seja, em dezembro, Bruxelas obrigou o Governo a comprometer 3 mil milhões no caso Banif. Eu trago aqui uma notícia do Expresso, se puder colocar no ar. Bruxelas ordenou venda ao Santander. Já estamos a tratar disso. Isto marca uma relação da Comissão Europeia com o Governo de um Estado soberano, o Governo português. Uma relação de, digamos, eu diria, de hostilidade, querendo naturalmente fazer ajoelhar o Governo português. É neste enquadramento de uma atitude de Bruxelas condenável, na tentativa de fazer ajoelhar mais um governo soberano, de um Estado soberano, que nós temos que nos interrogar. E, de facto, Bruxelas ordenou esta venda. Bruxelas preparou ao retardador esta armadilha para o governo de António Costa, porque teve muito tempo para resolver o problema e colocou na garganta de António Costa a retirada, com a ajuda do BCE, a retirada do Estatuto de Contraparte. A retirada do Estatuto de Contraparte significava a imediata incapacidade do Banif se financiar junto do Banco Central Europeu. Ou seja, houve aqui, com a complicidade de outras entidades, como o Banco de Portugal e o anterior governo, houve aqui, nitidamente, uma cilada montada a este Primeiro-Ministro. Este Primeiro-Ministro foi obrigado a tomar esta... E é neste enquadramento de cilada que eu ampliava para o PPE europeu, que nitidamente está a tentar derrubar este governo, legitimamente constituído. É neste ambiente de cilada que o governo está a tentar defender e cumprir, afinal, fazer cumprir os compromissos que entende que devem ser respeitados do Estado de Direito, do Estado soberano, e o Estado soberano e o Estado de Direito têm que ser respeitados. O que está a dizer, no seu entender, é que Bruxelas, as autoridades europeias, estão a prejudicar claramente estão a tentar derrubar este governo. Todas estas iniciativas são um conluio para derrubar o governo de António Costa. Porque não tem razão a Comissão Europeia. Não tem nenhuma razão. E não tem razão a Comissão Europeia, como não tem razão os comentadores que têm dado razão à Comissão Europeia. E porquê é que não tem razão? Não tem razão, porque o Governo, organizou o seu programa económico na perspectiva do lado da procura. Ou seja, do ponto de vista económico, há duas grandes teorias. A perspectiva do lado da oferta e a perspectiva do lado da procura. A perspectiva do lado da oferta é aquela que é defendida por Bruxelas e que não admite mais nenhuma outra. Quer, à força, desenvolver uma política económica do lado da oferta que gera bolhas especulativas por todo lado. Quer dizer, é a cartilha do neoliberalismo. Ora bem, a cartilha, digamos, a orientação minimamente keynesiana do Governo, que apenas estamos com 500 milhões de diferença, é quase ridículo. Tudo isto é ridículo. Esta discussão na praça pública é um achincalhamento e uma tentativa de humilhar o governo português. E os 950 milhões de diferença também continuava a ser ridículo? Não, quer dizer, continuava a ser ridículo face aos valores que estão em causa. Porque o que o governo português diz é o seguinte. O governo português diz assim. Havia medidas transitórias. Portanto, isto é um lado político que é este. Havia medidas transitórias, que era corte de salários, pensões, etc. Essas medidas, se eram transitórias, desaparecem. Mais cedo ou mais tarde, mas desaparecem. Ora, o Governo faz uma extrapolação de caráter técnico para essas medidas e diz assim: se essas medidas eram transitórias, e do ponto de vista
orçamental, nós devemos reutilizar uma nova base. E, digamos, o Governo então faz um recálculo do déficit estrutural, nem sequer o problema já do déficit nominal, está no 2,4%, é do déficit estrutural, digamos que é enfim, estamos a falar de peanuts, não é? Quando Bruxelas impõe ao governo português e aos contribuintes portugueses uma conta calada de 3 mil milhões, que autoridade tem Bruxelas para vir discutir 500 milhões? Não tem autoridade. Professor Jorge Landeiro Vaz, já